Simbora! Eu sou Gabriel Amaral e esse daqui é mais um vídeo do canal Raiz Tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor e vamos falar de Fluminense. Esse vídeo aqui, o objetivo dele é muito claro. Eu vou pegar todo o elenco do Fluminense, considerando os jogadores que jogaram essa temporada, né, pelo profissional, ou que são integrados, mesmo que tenham jogado muito pouco, e vou falar o que eu faria com esses jogadores, tá? Claro, é sempre bom deixar claro que é o que eu faria perante o que o Fluminense, né, tem feito com o jogador. Não adianta eu chegar aqui e falar bem assim, não, eu colocaria o Lescano de camisa 10 da próxima temporada. Eu não posso ignorar a realidade, né? Eu vou avaliar, eu falo muito isso, que eu não consigo pensar uma coisa que não vai acontecer. Então seria o que eu faria perante o que aconteceu com cada jogador, beleza? Não é uma decisão definitiva, nessa temporada pode ter reviravoltas ainda, tá? Não seria uma coisa que eu já tomaria decisão, e etc. Alguns até sim. Mas vamos lá, tá? Se inscreve, deixa o like aí embaixo, listinha com todos os jogadores e as possibilidades aqui. Encostar, emprestar, vender, recuperar, ficar, ou o cara que vai ser a prioridade, tá? E eu acho que pro ano que vem o Fábio ainda fica. O Fábio não é mais a minha prioridade pro ano que vem porque eu considero que eu ficaria com o Vitor Eudes também. Acho que é um goleiro útil no geral no Fluminense. Hoje, se o Vitor Eudes vira titular, eu fico preocupado, mas eu sei que eu tenho um goleiro profissional lá. E considerando que o Marcelo Pitaluga voltou com um contrato até 2028, eu emprestaria o Marcelo Pitaluga. Ele é até hoje a grande promessa. Marcelo Pitaluga tá com 22 anos já. Entendeu? Ele é uma grande promessa para goleiro, eu sei que desenvolve mais tarde. O próprio Vitor Eudes foi ter um mínimo de regularidade de jogos, jogar 5, 6 jogos por temporada, que é muito pouco, mas foi ter esse mínimo só depois dos 25 anos. Então eu emprestaria o Marcelo Pitaluga. Acho que o que ele fez até agora não me dá nenhuma confiança de que, de fato, ele vai ser útil em algum momento já no ano que vem. E por que o Fábio não seria minha prioridade? Porque a minha prioridade seria uma contratação de um outro goleiro. O Fluminense precisa ir no mercado buscar um outro goleiro. Eu realmente, agora falando sério, eu realmente não acredito no Fábio ficando aqui até dezembro de 2026 e renovando o seu contrato de novo, tá? Então acho que a minha prioridade não seria mais o Fábio. O Fábio ainda é um jogador prioritário, pensando num cenário geral, tá? Ele ainda é uma das prioridades do elenco, mas enfim, acho que vocês entenderam. O Samuel Xavier eu ficaria com ele. Lembrando, tá? A maior dificuldade disso tudo é que todos têm contrato no ano que vem. A exceção, vocês vão ver que são Nonato e Manuel. Todos têm contrato até o ano que vem. A exceção do Nonato e do Manuel. Inclusive, eu já iria até aqui no Manuel e já botaria aqui o Encosta, que para ele vai ser um especial que libera, né? Libera. Na verdade, acho que pra todos esses aqui pode ser libera, que é tipo assim, cara, a gente talvez não vai rescindir teu contrato, pode ser que deixar lá treinando sem utilizar e tal. Mas o Manuel seria liberado, né? Porque já tem contrato. Mas vindo pra lateral direita, o Guga renovou até dezembro de 2019. E aí, assim, o que eu tentaria com o Guga? Eu acho muito difícil o Fluminense conseguir ficar com o Guga, vender o Guga nesse momento. O Fluminense chegou a ter propostas de mercados alternativos pelo Guga há um tempo atrás. Se eu não me engano, chegou uma proposta do futebol holandês, tá? Na época, uma proposta de 5 milhões de euros em janeiro do ano passado pelo Guga. Enfim, foi uma proposta trazida na época pelo representante dele, tá? Foi o Feyenoord, achei que a informação certinha. O Fluminense recebeu essa proposta, tá? Enfim, foi uma proposta, como eu falei, veio através do empresário, mas no final das contas acabou não rolando, né? Mas enfim, vamos lá. Aí, olhando aqui, Júlio Fidelis, tá? Júlio Fidelis. Voltando aqui, o Júlio Fidelis. A lateral direita acho que vai ser a realidade. Essa é a hora que a realidade vai bater a porta. Por quê? Pra mim, era o seguinte aqui, ó. Vende o Guga, ou empresta o Guga. Eu acho que com esse contrato longo não faz sentido vender, mas enfim, a realidade pra mim era isso aqui, ó. Empresta o Guga,
e fica com o Júlio Fidelis. Eu não vou transformar o Júlio Fidelis na minha prioridade, porque ele é um jogador jovem. Ele pode dar errado ainda, mas ele seria o lateral direito reserva, talvez indo buscar uma aposta, um lateral aí de um Volta Redonda da vida, tipo um Lelê, bem barato, e que pudesse compor ali a lateral direita também, porque, né, você jogando várias competições em vários momentos, por exemplo, esse ano a gente precisou usar o Fidelis, que era o terceiro, né? Então em vários momentos você vai precisar usar um terceiro lateral, mas contrata um outro lateral ali que tenha menos repercussão e que não vai ser problema ser o terceiro reserva, né? Uma aposta de um time carioca aqui, como eu falei, que foi bem no estadual. Essa seria a minha realidade, né? Samuel fica, o Fidelis fica e libera o Guga, né? Acha alguma outra... Mas não tem como ser isso, gente. A gente acabou de gastar um dinheirão. Então, assim, sabe o que vai ter que ser? Eu tentaria fazer... eu não tenho esperança no Guga de recuperar, tá? Mas eu realmente botaria o Guga no mercado pra tentar vender, pô. Achar uma boa proposta. Renovar pra emprestar pagando parte do salário, não vai dar. Então isso aqui seria o que eu tentaria fazer. E não conseguiria, tá? Só pra deixar claro, mas seria o que eu tentaria fazer, mas provavelmente não conseguiria. Thiago Silva, tá? O Thiago Silva fica, né? Tem contrato até junho. Tentaria, inclusive, renovar esse contrato. Vou até botar como prioridade aqui que seria a renovação do contrato do Thiago Silva até o final do ano, de 26. Porque o objetivo dele é muito claro que é Copa. O objetivo do Thiago Silva é Copa do Mundo. Tentaria segurar para se despedir em dezembro e tal, né? Quem sabe com o título. O Thiago Santos, assim, gente, o Thiago Santos é liberar. O Thiago Santos ainda tem mais um ano de contrato. O Thiago Santos não tem lógica. O Igor Rabelo, cara, ainda tem o Igor Rabelo nessa aqui. É porque vai ter uma série de fica pra compor elenco, tá? Tipo, o Freitas, o Ignacio e o Igor Rabelo, pra mim, vão ficar pra compor elenco. Só que eu não confio em nenhum deles pra ser titular. É uma merda? Mas eu não posso liberar todos os zagueiros. O Davi Schwindt eu acho que também fica. Tá? Eu vou tentar botar aqui, assim, porque eu não tenho como dizer que o Freitas já é recuperar, vai precisar ser recuperado. O cara é titular atual. A merda é que a gente já teria 5 zagueiros, gente. Olha como é que tá esse elenco. Meu Deus do céu. A gente comprou o Igor Rabelo, tem um contrato, mas... Pô, um empréstimozinho pra um desses aqui, não? Tentar emprestar? Pra não... Pô, admitir muito erro, mas vamos emprestar o Igor Rabelo? Pode ser o Ignacio ou o Freitas também. Mas o Igor Rabelo é mais velho. Vamos tentar emprestar e pagar parte do salário pra pelo menos liberar a vaga no elenco. René e Fuentes. Vamos lá, tá? O René fica e o Fuentes recupera. O ano do Fuentes é ruim. O ano do Fuentes é bem ruim. Mas eu acho que existe um futebol ali. E acho que é uma posição muito escassa no mercado, tá? Acho que a posição de lateral esquerda ela é bem escassa. É bem difícil. Como o Fuentes não é tão novo a ponto de um empréstimo ele funcionar tanto, e a gente ter que ir ao mercado buscar de novo, porque Wagner, o próprio Fidelis, também não encheram muitos olhos ainda no profissional, como foi o caso do Fidelis, né? Eu falei Fidelis, não, Léo Jance, né? O Wagner e o Léo Jance não encheram os olhos ainda como foi o Fidelis. Eu acho que ficar com o Fuentes, mas olha, o recupera é o seguinte: você vai ter espaço, você vai ter chance. Mas tem moleque da base que vai ter chance também. E o René fica, o René é titular hoje do Fluminense, mas me preocupa, 33 anos, né? O Nonato pra mim libera. Eu gostaria de ficar com o Nonato. Eu acho que o Nonato tem o Nonato tem capacidade ali dentro do elenco do Fluminense para ser um bom reserva. Só que a gente já tem Otávio e Bernal. E o Wallace Davi. Não são exatamente da mesma posição, mas ocupam a mesma área de campo. Não dá pra ficar com todo mundo. E aí, quando você faz contratações ruins, você acaba tendo que liberar os médios, né? Vamos lá. Tem muito jogador ainda. Martinelli, pra mim, se chama prioridade. O Martinelli. Não pode perder. A gente não pode perder, gente, um jogador que tem média. Tem média de jogos, tá? Tem um nível alto. Tem um nível alto de futebol. E se você não acha isso, começa a tentar assistir jogo de futebol com a televisão ligada. Porque você tá assistindo com a televisão desligada. O Martinelli tem um nível alto. E, fisicamente, a média do Martinelli é de 50... Deixa eu ver aqui. De 55 jogos. Acho que é isso. 55, 54 jogos por ano. Você tá falando, gente, de um jogador que praticamente não se machuca. A média dele... Então, assim, é prioridade. O nome do Martinelli é prioridade.
O Otávio tem contrato até 27, o Bernal até 28. Não dá pra ir buscar no Bernal. Acho que o Bernal a gente tem que recuperar. E eu acho que o ano do Otávio... não tem muito o que recuperar no Otávio, não, cara. Depois eu vou... O Wallace Davi, eu acho que fica também pra ter chances. Mas assim, precisa fazer mais do que fez nesse ano. Também não teve muito espaço. O Hércules também fica. Não acho que chega ao nível do Martinelli de prioridade, mas também fica. A gente comprou, tem contrato longo. Fez um bom ano, justificando o investimento que a gente fez. Mas eu acho que ainda não jogou num nível que me fale bem assim, vamos recuperar esse investimento aí, hein, gente? Não, a gente comprou e ele tá valendo o investimento que fez. Mas o ano foi um pouco irregular, né? Vender o Otávio não dá, né? Talvez vender... Eu acho que o Bernal a gente consegue vender, tá? Acho que o Bernal a gente consegue vender. E tenta recuperar o Otávio. Tem futebol ali em algum lugar do Otávio, né? Eu não vou condenar a reta final do ano do Otávio, não. Tem esse detalhe. Ele teve uma lesão séria e ficou fora de boa parte do ano. Acho que eu acho que a gente venderia hoje. Por que vendeu o Bernal? Ah, vai se desfazer do Bernal pra ficar com o Otávio? Não, é porque o Bernal vai valer dinheiro. A gente consegue um bom dinheiro no Bernal. Ainda, tá? A gente consegue um bom dinheiro nele, mesmo com o ano que ele fez. E aí eu acho que é muito melhor você vender o Bernal pra depois, por um preço que não é tão alto, pra não ter que vender o Fidelis, pra não ter que vender o Martinelli. E um monte de gente vai discordar disso aqui. E beleza, é de boa discordar. O que eu tô falando aqui não é regra não, tá? Tô decidindo também um pouco na hora aqui. Cara, o Lima acho que fica, tem contrato e é isso, né? Vai entregar exatamente o que vai entregar. O Lúcio Acosta pra mim é fica. Eu quase botei ele na prioridade, mas pra mim é fica. 31 anos, né? Prioridade seria, tipo, sentar e renovar o contrato dele. Eu não acho que tenha necessidade disso, mas é prioridade dentro do elenco. O Lescano, cara, eu acho que a atitude agora é certa de emprestar ele. Acho que tem que emprestar o Lescano mesmo, gente. O Lescano não vai jogar bola aqui, tem 21 anos, não tem valor de mercado pra gente vender, igual eu falei em relação ao Bernal, acho que o Bernal ainda tem. É emprestar, torcer pra dar certo e voltar. E o Ganso, cara, é porque o Ganso tem a parte da idolatria, mas assim, o Ganso eu fico muito entre o libera e o recupera. Eu acho que vale recuperar o Ganso, tá? Eu acho que pelo que o Ganso fez, já que ele tem contrato, seria hora de liberar. Seria hora de liberar o Ganso. Mas considerando que já renovaram essa merda desse contrato, e o Ganso não é um simples jogador, ele já ressurgiu, né, da morte várias vezes, eu acho que o Ganso vale a recuperação, porque ele já tem o contrato. Né? Lembrando que cada jogador que a gente escreve aqui libera, e esse jogador tem contrato, a gente tá rasgando dinheiro, entendeu? Tá jogando dinheiro fora. Vamos lá, pro ataque. O Keno vale liberar. Tá? Acho que o Keno consegue procurar um clube novo, mesmo com contrato, e achar. Eu iria aqui, agora eu tô pensando nisso aqui, o Igor Rabelo a gente não vai achar muito... Talvez vai, Série B, né? Acho um empréstimo. O Kevin Serna, eu acho que fica. Tem contrato, enfim, não tem um valor de mercado a ponto, não vale a pena emprestar, um jogador ali de elenco. Tal qual o Canóbio, acho que fica também. Né? Não estão em boa fase nesse momento, mas já oscilaram, ajudaram. Acho que precisaria vir alguém melhor do que eles. O Soteldo, gente, é papo de maluco. Tá? O Soteldo é emprestar. O Soteldo é emprestar ou vender. Vou botar um vende aqui na frente. Né? É porque todo emprestar, na minha cabeça, tá? Todos que eu botei emprestar é o seguinte, não é que eu quero de volta depois. É que se vier uma ótima proposta eu vendo, mas essa proposta não vai vir. Tá? Todos eles aqui estão assim. Se vier uma ótima proposta eu vendo, mas essa proposta não vai vir, então eu tento emprestar pagando parte do salário. A mesma coisa o Lavega também, eu emprestaria nesse momento. Se viesse uma proposta eu venderia. O Santi Moreno, gente... Assim, eu não creio na recuperação do Santi Moreno. Só que não tem como liberar um cara. Eu vou botar um empréstimo também, o Santi Moreno, tá? É a mesma coisa, se viesse, a gente pagou 4 milhões de dólares nesse cara, pô. E o Riquelme Felipe, nesse mundo maravilhoso aqui, ele seria pra ficar. Talvez não prioridade,
né? Porque ele ainda tem 18 anos, a mesma lógica lá que eu falei em relação ao Wallace Davi. E ao Fidelis e tal, ele não tem cacife para ser prioridade ainda. Mas sabe o que vai acontecer? Vai ser isso aqui, ó. Vai ser, fica todos eles e empresta o Riquelme se bobear. Não vou botar isso aqui, não. Mas seria o fica. Aí no ataque, Everaldo, o Everaldo tá no último ano de contrato dele. O Everaldo iria pro... É complicado porque, assim, o Germancano... É porque, na teoria, nenhum dos nossos centroavantes está numa situação confortável, né? Tipo assim, nenhum deles está no fica. Ou está no recupera ou está no libera. Nenhum deles está bem. Assim, a gente precisaria, na verdade, cara, o cenário ideal do centroavante mesmo era pegar e liberar os 3 e ir ao mercado. Era isso. O cenário ideal era fazer isso. Só que assim, o Germancano é ídolo da instituição, está no último ano de contrato dele. Então eu botaria na mesma lógica do Ganso. Quer sentar e conversar e tentar recuperar pela idolatria. Já que tem contrato. Para mim, o contrato do Cano deveria terminar no dia 25 de dezembro aqui de 2026. Não no dia 25 de dezembro, mas vocês entenderam, né? É porque aqui tá errada a data, mas é só para poder ficar certo no nomenclatura. Mas deveria terminar no dia 31 de dezembro de 2025. Isso que deveria terminar. Mas não vai. Então eu botaria aqui para recuperar. O Everaldo, ele liberaria. O Everaldo, acho que a gente consegue rescindir e ele assinar com um novo clube. Enfim, acho que rola. E o John Kennedy eu não liberaria porque o John Kennedy tem valor de mercado. Então o John Kennedy eu tentaria uma venda, cara. Acho que o cenário hoje seria esse. Tentaria uma venda do John Kennedy. Acho que ele tem algum valor. Eu não acho que o John Kennedy tenha tanto valor. Então eu venderia por um preço que não fosse tão gigante. Cara, acho que seria isso. Quantos fica eu botei aqui? Eu teria 2 goleiros. Teria 2 laterais direitos. Eu teria 3 zagueiros só. 4 zagueiros, né? Porque eu tenho a prioridade ali do Thiago Silva. Eu teria 2 laterais esquerdos, beleza. Assim, eu tô com um elenco pequeno. Não é pequeno, um elenco médio pra baixo, né? É isso que eu tô, com um elenco de médio pra baixo. Porque aí eu tô com 2 volantes, né? Com 4 volantes. 2 primeiros volantes, um jovem. Tô com 3 jogadores de meio de campo ainda. Nas pontas eu tenho só 3. Aí teria que tentar contratar mais pra ponta e centroavante. Acho que é isso, cara. Acho que é isso. O problema é que o elenco do Fluminense é muito grande. Discorda, concorda? Eu mesmo já tô discordando de coisas que eu mesmo falei, tá? Então não levem esse vídeo pra vida, não. Só uma análise de momento. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.